Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A convocação e a matéria são as seguintes. Nos termos da Lei Orgânica de Jundiaí, artigo 37, inciso 1º, cumulado com o regimento interno, seu artigo 87, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se logo após o término da sessão ordinária para apreciação da seguinte matéria. Projeto de Lei 9.748 de 2007, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, de área pública situada no bairro do Currupira, em Gordadouro, e autoriza a sua alienação à Caixa Econômica Federal para a implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos nas condições que especifica. E no seu item 2, projeto de lei de número 9.727, de autoria do prefeito municipal Ari Fossen, que cria cargos públicos que especifica. Para apreciação do projeto de lei 9.748, é necessário que se ouça a Comissão de Justiça e Redação, que tem na presidência o vereador Adilson Rodrigues Rosa. Indica o vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico, para parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei e autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, de área pública situada no bairro do Currupira, em Gordadouro, e autoriza sua alienação à Caixa Econômica Federal para a implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos nas condições que especifica. O projeto é legal, é constitucional e de grande interesse aos funcionários públicos. E está de parabéns o senhor prefeito, o sindicato dos funcionários públicos, e hoje a Câmara vem ratificar essa doação. Que seja o começo de uma grande demanda dos funcionários públicos. Questão de ordem, vereadora Marlena Negro. E acho que está entrando no mérito do projeto, por favor. Para a correção, vereador Tico, parecer pela Comissão de Justiça e Redação. O projeto é legal, é constitucional, tenho o meu voto favorável e peço a Vossa Excelência que consulte os demais vereadores. Existe voto contrário em separado? E não existir no vereador Gerson Henrique Sartori. Acompanha o parecer do vereador José Galvão Braga Campos. Vereador Adilson Rodrigues Rosa. Acompanha o parecer. Vereador Marcelo Roberto Castaldo. Acompanha o parecer. Vereadora doutora Silvana. Acompanha o parecer.
É necessário que se ouça também a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Carlos Ferreira Dias. Indica o nobre vereador Júlio César de Oliveira para dar o seu parecer. Alô? Empresta o projeto para mim aí. Uia. Projeto de lei de número 9.748, que autoriza, do prefeito municipal, que autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social, FUMAS, de área pública situada no bairro Currupira, em Gordadouro, e autoriza sua alienação à Caixa Econômica Federal para implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos nas condições que especifica. Já temos, senhor presidente, o parecer por parte da Comissão de Justiça e Redação, e coube a mim fazer a parte pela Comissão de Finanças e Orçamento. E, tendo em vista o alcance do projeto e o parecer de número 19 de 2007 da nossa diretoria financeira, que diz que da análise do presente temos que o impacto com a realização de tal doação resultará nulo, de acordo com a análise dos documentos das folhas 16 e 17, tendo em vista que a área descrita no artigo 1º do projeto já pertence ao patrimônio público municipal. Verifica ainda esta diretoria que existe previsão de superávit financeiro primário, tanto para o presente exercício como para os próximos 2. Então não há nenhum óbice por parte da questão financeira, tendo em vista não gerar custos ao erário público, exceto os trâmites burocráticos normais que se exige para tal feitura, senhor presidente. O parecer é favorável e eu peço ao senhor que consulte os demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Existe parecer contrário em separado? E não havendo, vereador José Carlos Ferreira Dias. Acompanha. Vereadora Ana Tonelli. Acompanha o parecer. Acompanha o parecer. Vereador José Antônio Cachan. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Acompanho com restrições, senhor presidente. Acompanha com restrições. É necessário também que se ouça a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador José Antônio Cachan. Avoca ou indica para relator? Alguns. O nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Nobre vereador Marcelo Roberto Gastaldo para parecer pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome da Comissão de Obras, é uma área conhecida, ali próximo ao conjunto habitacional Terra da Uva, inclusive próxima à minha residência também, é uma área residencial e, pelo entendimento, não há nenhum óbice em relação até à questão ambiental. Então, nós somos favoráveis pelo trâmite desse projeto e peço aos demais membros que sejam consultados. Com o parecer favorável do relator, existe parecer contrário, voto contrário em separado? E não havendo, vereador José Antônio Cachan. Acompanha. Vereadora Ana Tonelli. Acompanha. Vereador Carlos Alberto Kubica. Acompanha com restrições. Vereador Julião. Acompanha sem restrições. O projeto de lei de número 9.748 está em discussão.
Com a palavra, a vereadora Marlena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, dentro da Comissão de Finanças, certamente, se não estivesse dentro da sua tramitação normal, estaríamos sentindo falta aqui de algumas informações relacionadas à demanda desse projeto de lei. Sendo um empreendimento habitacional que é dirigido ao corpo do funcionalismo público, as informações que contém aqui não contemplam a mim inteiramente para saber quem é que será atingido. Nós não sabemos, não veio aqui acompanhando a justificativa do senhor prefeito, qual é a... Aliás, na minha... Acho que nem vê a justificativa, nem veio aqui a justificativa junto ao projeto de lei. Se o senhor me permite, eu queria acesso ao projeto. Ele se refere ao local e que visa autorizar que as unidades habitacionais geradas pelo empreendimento, quantas? Não sabemos, sejam destinadas prioritariamente aos funcionários ou servidores públicos estáveis e que desempenham suas atribuições no município inscritos previamente junto àquela fundação municipal. E fala do interesse público do projeto. Evidentemente que nos interessa a todos política habitacional, política para todos os munícipes e que se inclua o funcionalismo público nesse objeto aqui dessa intenção. Mas, na verdade, é uma carta de intenção, porque no corpo da própria lei, aqui, o artigo 3º já desautoriza o 4º, que dá prazo, que dá condições. O artigo 3º fala: poderá a Fundação Municipal de Assistência Social deixar de aplicar o disposto no artigo 4º no caso de dificuldades para sua implementação. E o que é o artigo 4º? Que fala que a implantação do empreendimento habitacional, na forma prevista por esta lei, deverá iniciar no prazo de 360 dias, concluída em até 5 anos, sendo ambos os prazos contados na lavratura do instrumento de alienação. E fala mais, que a doação será irrevogável. Então, faça ou não faça, é irretratável, salvo se for dada ao imóvel de destinação diversa prevista da lei. Então, não existe segurança da implantação do projeto PAR. Existe aqui, sim, uma sinalização muito clara, política, pelo momento que está vivendo o funcionalismo, aguardando aí a sua decisão de reposição de perdas, o seu plano de cargos e tudo que se refere ao funcionalismo. Mas vai ser bem-vindo de qualquer forma. De qualquer forma. Só que, assim, mais uma vez, vem um projeto de urgência, faltando informações mínimas para saber para quem estamos legislando. Ou para quantos funcionários, qual é a estimativa, quantos estão dentro dos critérios estabelecidos nesse convênio do projeto PAR, que fala em até 10 salários mínimos. Nós não sabemos qual é o impacto disso. Para ter prioritariamente, será que as unidades vão ser suficientes para o funcionalismo, para ser prioritário, ou ela vai ser exclusiva? Será que os munícipes poderão participar? Então, assim, eu não gosto de projeto porque faltam informações básicas. Só que a gente fica num momento muito delicado em que, logo no voto, o vereador já começa a expressar, a envolver a questão do trabalho do sindicato. Então, tem um aspecto político aí importante que a gente não pode deixar passar. Acho que é importante o tipo de política para o funcionalismo, mas é importante também que se façam campanhas salariais, independente desse pacote que vem para cá. Permite uma parte, vereadora? Isso aqui independe de todos os direitos do funcionário. Permite uma parte, vereadora? Não, é muito breve. Bem diferente da senhora que só critica, né, vereadora? Bem diferente mesmo. Eu elogio porque eu sei a dificuldade para conseguir essas casas, vereadora. Eu sei a dificuldade que é uma luta trabalhista. É por isso que eu elogio. Elogio a luta de quem trabalha sério, vereadora. É só por isso. É uma questão de ordem, senhor presidente. Embora eu tenha sido aparteada, não vou ter tempo de responder. Na verdade... Questão de ordem, vereadora Marlena Negro.
Eu estou chamando a questão política aqui, porque agora eu tive certeza que era político a partir da fala aqui. Agora, a política habitacional, a luta nessa cidade é para todos os cidadãos. Então, quando se trata de um foco exclusivo, eu quero mais informações, para saber se a gente está extrapolando ou se nós estamos inserindo pessoas. Então, nesse sentido, vai votar contra ou a favor, eu gostaria vereadora? Só isso. O meu voto é para todos, é para o plenário, não é para o senhor, mas posso satisfazer. Eu vou votar a favor e vou acompanhar a cada passo, porque envolve um órgão aqui do governo, que é a Caixa Econômica Federal. E só para concluir, voltando a minha manifestação e tirando a questão de ordem, senhor presidente, eu concluo aqui com o meu protesto de que projetos de lei encaminhados do Executivo relacionados ao funcionalismo público, e especialmente numa área tão delicada como a habitação, venham melhor instruídos, para que a gente possa saber realmente o alcance dessa iniciativa, para que ela não se limite apenas a um item de um pacote especial político no momento que a gente está vivendo com o funcionalismo. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Tico. Bem, falar sobre o projeto de lei 9.748. Dizer que esse projeto já é um anseio do anterior presidente do sindicato. Não é dessa presidência do sindicato de hoje, vereador Val. Já vem de uma outra situação. Já era reivindicação do antigo presidente. Então não é questão política. A questão política aqui é que se vê fantasma em tudo. Até na hora de se ajudar o funcionário público. Quer dizer, o funcionário público realmente tem que saber quem está do lado e quem está contra ele. Agora, tudo vê problema. Em todas as situações, acho que eu estou falando alto, por isso que tirou minha voz, né? Eu queria falar mais alto mesmo. Você está entendendo? Agora, se vê problema em tudo. Gente, não é por aí. Acho que é o começo de uma luta muito séria, uma luta muito grande. O prefeito está sendo sensível, sim. O prefeito está ajudando a conquistar 260 casas, se eu não me engano. 250 casas. Importante para o funcionário público. Importante que essa casa vote favorável e essa casa venha ao encontro do trabalhador realmente. Né? Essa casa se Permite posiciona... uma parte, senhor vereador? Deixa eu só concluir meu raciocínio, vereadora. Essa casa vem ao encontro realmente do trabalhador. É um começo sim. Agora, se formos ver problema em tudo, então adia-se o projeto, não se vota o projeto. E não é isso que a maioria dessa casa quer, não. Eu duvido que a maioria pense como a vereadora Maria Helena que falou nessa tribuna. Duvido. Questão de ordem, senhor Duvido que essa casa pense como essa vereadora pensa nessa tribuna. Que até na hora de ajudar o funcionalismo público, teve Questão de ordem, senhor dificuldade. presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Minha maneira de pensar, eu expresso em palavras. Então, acho que o meu pensamento ainda é meu e não é tudo que eu expresso. Não, estou expressando a E tribuna. eu gostaria de dizer, senhor presidente, que exatamente a falta de informações que o vereador está trazendo agora e está jogando com o meu nome contra funcionalismo, acho que a aspiração é tão grande de ser funcionário público para algumas pessoas que se inserem aí no meio, tomando conta da categoria. A categoria tem um sindicato para tomar conta. Faltam aqui números que eu estou sabendo agora que acho que serão 260 casas. Eu não sei o que isso representa, eu gostaria que fosse mais. Então, não é ir contra o funcionalismo, é da transparência do processo. Se ele detém informações qualitativas de que eu não tenho culpa, eu não vou poder expressar o que eu não sei. Se é de desconfiança a minha relação, é para o bem, não é para o mal, não. É porque ver se essas 260 unidades que o vereador acabou de mencionar são suficientes para a categoria de funcionários públicos. Então, se é um projeto tão importante e que vem de outras administrações, ele teria que ser mais claro e não vir de urgência no meio de uma sessão extraordinária para que fosse aprovado com esse nível de informações. Mas eu agradeço as informações obtidas aqui através do vereador, porque elas serão úteis até para eu ter parâmetro para fazer minhas questões direto ao senhor prefeito.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. Só para não retirar o que eu falei da vereadora, que eu penso a mesma coisa dela, que ela não veio de encontro aos anseios do funcionário público. Até porque não sou representante de classe, não. Porque não sou funcionário público. Eu estou vereador. Tá? Não sou funcionário público. E não venho fazer média aqui, não. Questão de ordem, senhor presidente. Não venho fazer média no dia de... Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu terminar, presidente. Tá eu estou difícil. terminando meu raciocínio. O vereador fala também em questão de ordem, vereadora Marlene. Sabe. Vou solicitar à senhora a paciência para que o escute e logo após eu passo. Se me colocasse, presidente, como representante legítimo do sindicato, eu teria que pelo menos ser filiado ao sindicato e fazer parte da diretoria do sindicato ou ser membro do sindicato. Não sou. Então, não veio nem querer fazer média quando tem assembleia aqui. Tá ok, presidente? Não estou dizendo que alguém venha fazer média aqui, não, tá? Só estou dizendo que eu defendo o que vem pro trabalhador. Defendo e vou defender sempre. Como defendo que nós estamos sabendo, sim, senhor presidente, que a luta do senhor prefeito para incorporar os R$200 no salário do trabalhador. Tá ok, prefeito? Acho que é uma luta muito grande. É um anseio do trabalhador, sim, do funcionário da prefeitura. A incorporação dos R$200, que é muito importante nesse momento, que é uma batalha da presidente, isso eu tenho que reconhecer, é uma batalha dessa presidente. E ela está fazendo gestão ao senhor prefeito, fazendo gestão aos seus secretários e, com certeza, irá conseguir, porque é uma lutadora. Senhor Voltando aí a presidente. palavra. Questão de ordem, vereadora Marlene Negro. Eu gostaria que o senhor solicitasse ao vereador que está usando ainda a tribuna, retirasse o que falou a respeito dos meus anseios da categoria, que eu estou contra os anseios da categoria. Ou que ele explicitasse o que significa ir contra os anseios da categoria, quais anseios são esses, porque isso nós discutimos em assembleia na qualidade de funcionários. A gente está vendo uma mistura aqui de ações. Nós estamos com um projeto de lei do Legislativo e ele está remetendo a minha pessoa a falta de relação com o funcionalismo público, que eu vou contra os anseios da categoria. E eu quero esse esclarecimento ou a retirada, por favor, porque eu não gostei da forma como foi tratada essa questão envolvendo a minha pessoa. Vereador Tico, o senhor tem algo a acrescentar com relação à fala da vereadora Marlene Dizer que Negro? o projeto é importante, votarei favorável ao projeto. Esse projeto vem ao encontro do trabalhador da prefeitura, votarei favorável e garanto que a maioria dos senhores vereadores votarão favoráveis também. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o senhor não vai... a questão de ordem, por favor? Questão de ordem, vereadora Marlene Negro. Não me sinto contemplada com a resposta do vereador Tico. Quero a cópia da sessão e na íntegra, da fala desta sessão, para que eu possa tomar as minhas providências em relação à fala do vereador na tribuna. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Carlão Kubitsa. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 9.748, do excelentíssimo prefeito municipal, que autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social Fumas, de área pública, situada no bairro Corrupira, Engordadouro, e autoriza sua alienação à Caixa Econômica Federal para implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos nas condições que especifica. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não é diretamente implantação de empreendimento habitacional destinado aos servidores públicos. Porque, em sua justificativa, o prefeito coloca que prioritariamente aos servidores públicos. E eu dei o meu voto com restrições pelo seguinte: sou funcionário do DAI, estou cansado de bater nessa tecla, há quase 32 anos. E esse empreendimento ele vai acontecer ali, ao lado da propriedade do loteamento Pai Jacó, confrontando com Terra da Uva e com o Parque Secap. Há uns 3 anos atrás,
foi levada uma adutora do SECAP até o Parque de Currupira, para poder atender a demanda, naquela ocasião, uma ocasião política, em alguns loteamentos irregulares, ali no Parque de Currupira. E nós já, naquela ocasião, o corpo técnico do DAI, dizia da possibilidade dessa adutora sair lá pela estrada de Itatiba, pelo reservatório do Jardim Califórnia, que é onde nós temos uma reserva maior de água para poder atender a demanda, inclusive do Currupira, Chácaras de Itamar, que há tempos está pedindo essa rede, o Monte Rei, aquela parte do Monte Rei que pertence a Jundiaí, e também o Champirra. Nada disso foi feito. Foi uma obra política na ocasião. Nós vamos ter a questão das casas agora, que vai inaugurar, que vão receber ali do Parque Centenário. Mais um empreendimento desse que nós não somos contrário a ele. Só que existe a questão de demanda de estrutura por parte da DAI que não se manifesta no processo. Então, aqui dizendo que não vai ter problema nenhum, que a área já é da prefeitura, que não vai causar impacto financeiro, não. Mas e os pareceres de Condema, de DPRN, tudo, apesar de que na planta que eu li, que está aqui dentro, assinada pelo engenheiro Diniz Baldim, diz que está tudo em ordem, que é apenas uma faixa de uma área da prefeitura onde vai ser destinada a construção de 250 apartamentos, segundo o senhor Ari Castro, falou nos bastidores, antes de ir embora, para atender a demanda, não só dos servidores públicos, prioritariamente dos servidores públicos, mas aqui na capa do processo fala habitacional destinado aos servidores públicos. Não é exclusividade dos servidores públicos. Que fique bem claro isso. Concordo com a vereadora Marileira que nós não temos aqui de que maneira vai ser essa seleção. Esses servidores públicos estão incluídos no cadastro da FUMAS há quanto tempo? Estão esperando serem sorteados, inclusive, ou lá no Fazenda Grande, ou em outro local. Então, é dessa maneira. Nós vamos votar favorável e que ninguém fique perguntando como é que vai ser o voto. É só esperar a votação, como eu digo sempre. A votação vai ocorrer e cada um vai ver quem votou e no que votou. Então, é a maneira como que os projetos chegam a essa casa é que nós repudiamos. Porque depois, se houver um impacto ambiental, ainda que alegue que não haja, eu conheço o manancial do SECAP, eu conheço o manancial do Jundiaí-Mirim, que inclusive o vereador Gerson fez a denúncia, colocaram todo aquele tubo corrugado, bonito, fizeram um aterro, e continua vazando lá no córrego do Jundiaí-Mirim. Então, um desmando o que está acontecendo dentro da DAI SA. É só ir lá e conferir. A imprensa pode ir lá no local e ver que o esgoto continua indo para a barragem do DAI, para a represa do DAI. Taparam o sol com a peneira. Levaram aquele tubo lá só para alguém tirar a fotografia e ver da estrada que remanejaram o esgoto. E é mentira, é um engodo. A cidade está largada na questão do saneamento básico. Então, nesse sentido, eu votei favorável, só que com restrições em função disso. Porque nós temos que ter estudo, sim. E eu duvido, se é que alguém iria pôr a sua assinatura, que ele não ia colocar que nós temos problemas no emissário lá do SECAP. Que nós temos, sim, problema sério com manutenção de emissários de esgoto na nossa cidade, que infelizmente a DAI SA não soube administrar e está deixando em pânico os moradores que moram nessa região com os córregos poluídos que estão aí à mercê de quem quiser ver na nossa cidade. Eram as minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continua a discussão o projeto. Com a palavra a vereadora doutora Silvana. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não poderia deixar de me manifestar, até porque eu sou funcionária pública há 20 anos. E eu tenho aqui que parabenizar o sindicato, através da presidente, a Eleni, sua diretoria, porque eu há 20 anos tenho acompanhado tantas gestões e nós começamos a grande discussão do funcionalismo público até com o projeto do Tico, que foi do assédio moral. Depois nós tivemos a discussão do Vale-Refeição, onde foi instituído um Vale-Refeição para o funcionalismo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Só para Negro. corrigir a vereadora, o projeto de iniciativa do vereador Gerson Sartori. Ah, desculpa. Por favor, mas da a discussão assédio moral. foi com o vereador Tico. A discussão da emenda que solicitada pelo sindicato, Isso, pela verdade. bancada, foi feita pelo Verdade. Tico, vereador Tico, senhora mas tem a razão. iniciativa é do Gerson. A senhora tem razão.
Com a palavra, a vereadora doutora Silvana. Depois nós tivemos a discussão do Vale Refeição, e parabenizar aqui o vereador Gerson. Depois, agora, nós tivemos a discussão da questão das moradias, tão importantes para o funcionalismo, que espera há anos cadastrados em projetos habitacionais na cidade, que espera há anos por moradias. Logicamente que nós temos muita coisa ainda para solicitar, creche específica para funcionalismo, os investimentos na formação desse funcionalismo, porque hoje, se o funcionário sai para fazer um curso, sai para fazer um congresso, ele tem que repor as horas, e muitas vezes não tem condições dessa reposição, então não sai para melhorar a sua qualidade de formação. E uma coisa importante é que nós temos que realmente pedir que se incorpore esses R$200 e que nós realmente acabemos por discutir a questão do plano de cargos, salários e carreiras. Eu acho que por aí nós podemos observar que o sindicato tem tido um trabalho muito importante. Questão de e que ordem. nós temos tido a colaboração do prefeito municipal no sentido de auxiliar o sindicato nas suas solicitações. Questão de ordem, então, vereadora eu gostaria de dar Marilena uma Negro. parte para o vereador Tico. A questão de ordem tem prioridade, vereadora Marilena Negro. Pois não. É só para o senhor atentar para o foco da discussão, que nós não estamos discutindo uma questão de recursos Questão humanos, de ordem, plano presidente. de cargos, nós estamos discutindo um projeto de habitação do prefeito municipal e da FUMAS. Questão de ordem, vereador Tico. Só para lembrar, nobre vereadora, que quem foi para o embate político foi ela, não fomos nós, tá? Permite uma parte, vereadora? Pois não, vereador Tico. E lembrar, vereadora, que existe hoje comissões tratando do PCCS como nunca houve na prefeitura. Exatamente. Com várias secretarias envolvidas, com o sindicato, com a diretoria do sindicato envolvido, com o senhor Vicente participando ativamente para que aconteça o PCCS na prefeitura. De qualquer forma, senhor presidente, se são ou não são as casas necessárias para contemplar tantos funcionários públicos que hoje nós somos, pelo menos os mais com dificuldade, os que realmente necessitem de moradia, talvez sejam contemplados. E a gente espera realmente que isso aconteça. Né? Como funcionária pública, a gente percebe, muitas vezes a gente acaba ficando até desmotivada no sentido de trabalhar no serviço público, porque você veste a camisa, você faz seu trabalho e o retorno é muito pequeno. Então, que a gente possa realmente aprovar esse projeto e que a gente possa auxiliar tantos funcionários públicos que estão aí cadastrados em tantos projetos habitacionais e que ainda não receberam as chaves da sua casa e que nós teremos a oportunidade de, quem sabe, com esse projeto, estar solucionando mais esse problema e contemplando os funcionários públicos que tanto merecem o apoio da Prefeitura Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o Gerson e o Carlão. Não. Com a palavra, o vereador Gerson Sartori. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei do senhor prefeito municipal para cessão de área para construção de moradias, prioritariamente para servidores públicos municipais, e depois abrindo isso. Eu estou ouvindo aqui, senhor presidente, atentamente a discussão e gostaria aqui de fazer algumas colocações e justiça um pouco no que falou a vereadora Marilena Negro. Tem horas que a vereadora Marilena Negro vem aqui e fala coisas que agradam, às vezes coisas que desagradam, mas a justiça eu acredito que tem que ser feita. Em nenhum momento, nessa sessão, ou em nenhum momento aqui na tribuna, a vereadora Marilena Negro falou se o sindicato está fazendo um bom ou um mau trabalho. Não entrou no aspecto do sindicato em momento nenhum. Uma outra questão é o que nós já tínhamos discutido enquanto bancada, estávamos conversando com o presidente, inclusive, que é o que ela pediu, é alguns dados. Não quer dizer que a gente vai ser contra o projeto ou a favor do projeto. Aliás, nós vamos ser a favor, mas se tivesse aqui falando quanto atinge... Porque quando se faz uma pesquisa desse tipo, vereador Tico, líder do PSDB, quando se faz uma pesquisa desse tipo, eles têm lá quantos funcionários que ganham até 3.800, 10 salário mínimo, R$3.800 hoje, né? Porque se fosse antigamente era só R$760 no governo anterior. Como agora nós temos um governo que se preocupa com o salário mínimo,
daria R$ 3.800. Então, daria para nós... Um minutinho só, vereador Val. Daria para saber quantos funcionários públicos vão ser atingidos, se vai atingir aquele que está, como disse aqui a vereadora Silvana, aquele que está numa situação pior, ou se vai favorecer aquele que ganha um pouco mais, ainda que o valor é pouco. Então, é mais para ter o conhecimento de uma amplitude maior do projeto. Tem uma parte, vereador Val. Não, nobre companheiro, só para lembrar que o governo anterior é o mesmo do atual. Obrigado. Tá certo. É que esse governo passa tão rápido, vereador Val, que 5 anos dele conseguiu fazer 23% do que todos os outros governos não fizeram em 120 anos. Tem uma parte, vereadora Marilena. Só uma informação também, vereador Gerson. O limite, que se fala até 10 salários mínimos, é até 10, mas também tem um piso, tem um mínimo. E muitos funcionários podem ficar fora desse piso, porque o critério não é estabelecido pela FUMAS. É banco, é Caixa Econômica. Então, nós gostaríamos realmente de saber que foco terá dentro do funcionalismo, qual é o nosso público-alvo dentro dessa limitação toda, e por isso que acho que a informação é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E aí, faço aqui uma crítica, inclusive, ao governo federal, porque hoje em dia a Caixa Econômica Federal, que é administrada pelo governo federal, é quem nomeia o presidente da Caixa, os vice-presidentes, inclusive temos um dos vice-presidentes que é daqui de Jundiaí, que é o João Carlos Garcia, mas ele normalmente vai na questão a partir de 3 salários mínimos, e não vai pegar aquela pessoa que realmente necessita, que é o que ganha menos, que é o que realmente está lá sem a opção de ter moradia. Então, inclusive, é um problema do governo federal. Mas acredito até que, dando essas explicações aqui, dá para o conjunto dos vereadores entender que nós vamos votar favorável, que nós somos favoráveis ao servidor público, aos munícipes, assim como acredito que todos os outros vereadores, mas ainda assim, em momento oportuno, senhor presidente, eu acho e acredito que nós poderemos até ter depois essas informações, até para a gente conhecer um pouco mais e saber um pouco mais, inclusive, da realidade do servidor público municipal. Então, é muito tranquilo nesse aspecto e tenho certeza absoluta e convicção que hoje aqui na tribuna, o que a vereadora Marilena fez foi pedir um pouco mais de informação. Isso não quer dizer que nós somos contra o projeto, pelo contrário, somos a favor, mas acreditamos que poderia estar aqui com um número maior de informações que seria bom para todo mundo, inclusive nas conversas que cada um de nós pode estar tendo com um servidor público que nós conhecemos ou com alguma pessoa que venha perguntar ou conversar com a gente. Então, votaremos favorável, senhor presidente, eram essas minhas palavras. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador José Antônio Cachan. Ao seu lado. Senhor presidente, nobres pares, projeto de lei 9.748, do senhor prefeito, vê o título do projeto aqui. Que autoriza a doação à Fundação Municipal de Ação Social FUMAS, de área pública, situada no bairro de Currupira, em Gordadouro, e autoriza a sua alienação à Caixa Econômica Federal para implantação de empreendimento habitacional, destinado aos seus servidores públicos nas condições que especifica. Eu não poderia deixar de falar sobre esse projeto. É um projeto que funcionalismo público, através de seu sindicato, vem lutando há muito tempo. E hoje nós estamos até contentes e felizes de votar nesse projeto, porque só quem não tem uma casa própria que, principalmente, dá valor a esse pontapé inicial. Pode ser poucas casas, ainda 250, 260, que seja 200, mas é o pontapé inicial. Quero parabenizar a ousadia e a coragem, até do senhor prefeito,
em fazer com que chegasse ao Legislativo esse projeto de lei. Quero parabenizar ao Sindicato do Funcionalismo Público, através da sua presidenta, Eleni Fávaro, outras administrações também que se passou lá pelo sindicato, que tanto batalhou também, e agora nós estamos vendo o sonho do trabalhador, do funcionário público, a ser concretizado na votação desse projeto. Nós temos, sim, e dizer, para encerrar, que a conquista não é do prefeito, não é dessa Casa de Lei, não é até do sindicato, mas a conquista é de vocês, funcionários públicos que tanto lutaram e hoje, tenho certeza, que estarão felizes em saber que esse projeto passou pelo Legislativo e tenho certeza que esse Legislativo não se furtará de dar o parecer favorável a esse legítimo projeto de lei. Parabéns aos funcionários públicos de Jundiaí. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Marcelo Gastaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que ainda nos acompanha, um projeto que eu venho com muita alegria nessa extraordinária poder aprovar, senhor presidente. Sabemos da luta que foi até chegar esse momento. Como bem disse o vereador Tico, começou com esse grupo do sindicato, anteriormente, antes mesmo, a discussão em torno dessas moradias. Falar em moradia popular no município de Jundiaí, lógico, mais 250, vai atender todos os funcionários, vai ser meio difícil, porque a demanda é grande. Mas vamos só resgatar um pouco, só o que a FUMAS tem feito ultimamente no nosso município. Vila Esperança, que o vereador Caixan conhece bem, primeira, e está fazendo a segunda fase agora, através do CDHU. Vila Maringá, totalmente erradicada. Que maravilha que é aquele conjunto habitacional da Vila Maringá. Vila Cidadania, primeira e a segunda fase com compromisso ainda de iniciar esse ano. Vila Palma, Vila Ana, Jardim Fepasa, com mais de 250 moradias novas, atendendo quase 400 famílias. Novo Horizonte, entregue esses dias, 735 moradias. E o Centenário, que se tudo correr bem, até o final do ano estará sendo entregue mais 368 moradias. Será que Jundiaí e as administrações não têm feito moradia popular, senhor presidente? Fizeram e fizeram muitas. Precisam mais? Precisam mais. Esse projeto é voltado prioritariamente para os funcionários públicos. E, por força de lei, vamos supor que, de repente, esse número não fosse suficiente, sobrasse algumas vagas, como que seria atendido esse caso? Vamos criar um novo projeto? Está bem claro aqui, é prioritário. Tem a demanda, você tem que constituir família, tem que ter renda, até 10 salários, e não possuir imóvel ou fazer parte de algum financiamento habitacional. Então, o projeto, quando se fala que eu acho que a oposição vem criticar, sim, por criticar. Porque é um projeto dessa relevância. O quanto esses funcionários aguardam. Alguns não serão beneficiados? Não serão. Infelizmente, talvez o espaço, hoje, que está sendo aprovado aqui, não seja suficiente para fazer tantas moradias, quanto, de repente, o senhor prefeito gostaria de fazer. Mas é o início de muitas outras que eu tenho certeza que, se cada prefeito que assume o município fizer a sua parte, como tem sido feito as administrações anteriores nesses últimos anos em relação à habitação popular, estaremos aqui cada vez mais agradecendo o trabalho feito pelo Executivo. Inclusive esse trabalho junto com a Caixa Econômica. Então aprovo sim, e votarei favorável, com muita gratidão
a essas pessoas que se preocupam um pouco com essas pessoas que pouco têm, e é o sonho de cada um de ter uma moradia digna. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador líder do PDT, José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, presidente é nota 10. Graças. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é um projeto de lei interessantíssimo para todos nós. Veja bem, senhores e senhoras presentes, eu quero aqui até falar no projeto de lei 9748, de autoria do chefe do Executivo, autorizando a linear, mediante a doação à Fundação Municipal de Ação Social Fumas, a área integrante do patrimônio público municipal localizada no bairro Currupira, em Gordadouro. Neste município, como a área C2, objeto da matrícula número 92.004 do primeiro cartório de registro de imóveis de Jundiaí, e a seguir. Senhor presidente, senhores vereadores, temos aqui o empreendimento habitacional de interesse social destinar-se a prioritariamente aos funcionários ou servidores públicos estáveis que desempenham suas atribuições no município de Jundiaí e que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, tenham família constituída. Segundo, possuam renda familiar comprovada até 10 salários mínimos. Não possuam imóveis ou financiamento de imóveis no país. Senhor presidente, este projeto de lei, nós sabemos que já foi dito aqui nesta tribuna, esse é apenas o início, com 260 moradias. Então, portanto, é um projeto de grande avalia à sociedade, especialmente aqueles funcionários que moram em núcleos de submoradias. Aqueles que pagam aluguel, ganham talvez menos de 5 salários mínimos e pagam aluguel. Permite uma parte, vereador? Permito, vereador. Que é a maioria na prefeitura, né, vereador? Eu acho que o carro-chefe, vereador, do executivo, com certeza, estão aí no qual o senhor citou. E por que não ser favorável ao projeto de lei do senhor prefeito municipal? Apenas é o início com 260 residências ou casas próprias. Mas aí é o que já foi dito aqui pelo meu companheiro vereador, engenheiro Marcelo Gastaldo, referente àquelas casas que já foram construídas, Vila Palma, Vila Maringá, senhor vereador, Novo Horizonte, 735 casas, e nós temos muito mais, no Centenário, vereador, que não foi dito aqui também, não é verdade? Então, portanto, eu sou favorável ao projeto e vou votar favorável, porque essa iniciativa do prefeito é o que ele sempre diz. Eu quero moradia à população jundiaiense. E junto com a Caixa Econômica, é um trabalho de parceria. Eu quero parabenizá-los, os funcionários públicos, que realmente está conquistando aquilo que realmente estão esperando há anos e anos, que é a casa própria,
até para dar um conforto melhor para suas famílias. A casa própria, a residência, com certeza, para o ser humano, é a coisa mais rica que nós temos em cima dessa terra. Porque se nós termos que morar no núcleo de submoradias, junto com a família, e não ter sequer uma casa para morar, trabalhando tantos e tantos anos construindo este país, senhores vereadores. Esse país precisa de igualdade, igualdade para todos. Porque muitas vezes o país está numa forma de 10% tem tudo, e 90% talvez está nessa situação. Parabenizo o prefeito Ari Fossen e também os senhores vereadores por mais essa conquista juntos aos funcionários públicos. Parabéns a todos e com certeza o voto do vereador Zé Dias, líder do PDT, com certeza está preparado para colocar aqui no nosso quadro de votação, sendo um voto favorável. Eu gostaria de votar muito mais nesse projeto, mas como eu tenho direito de um só voto, presidente, então com certeza vai chegar nesse marcador de votos, que é o voto favorável do vereador Zé Dias. São essas palavras do vereador Zé Dias, senhor presidente, senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador líder do PTB, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. É o único líder mais do que partilhado, né? Porque em tudo eu peço orientação para o meu ex-líder, que nunca deixa de ser líder, vereador Marcelo Gastaldo, nosso engenheiro. Não se faz necessário de fazer tantos outros comentários, mediante o que já ouvimos. É um trabalho bonito da administração, que viabiliza mais moradias, priorizando para os servidores públicos, para os funcionários públicos. O Marcelo já falou do trabalho bonito da FUMAS, dos vários canteiros de obras de habitação que está na cidade. Eu recentemente estive na Vila Ana, onde mais 156 famílias, 152 me parece, que serão já contempladas com novas moradias. Tive também visitando o conjunto J, no Centenário, que já está em vias já de implementação da rede de esgoto, para que se possa pavimentar as galerias, para que seja elaborado o acabamento final e possam, assim, já ser distribuídas às pessoas que irão morar naquele local. Parabenizo a administração. É uma pena que não há moradias para todos que não têm ainda, nem mesmo às vezes condições, mesmo porque nós vimos os critérios de até 10 salários mínimos. Mas a prefeitura, a administração tem dado passos largos para viabilizar o sonho da casa própria de muitos. Há pouco tempo tivemos o sorteio no Campo do Paulista de algumas casas, 2.000, mas tinha lá, aliás, 500 e poucas casas, e milhares de pessoas, e pessoas que foram lá na expectativa de um sorteio, sabendo que não teria unidade para todos, mas são compreensivos. Eu fico triste, senhor presidente, que eu me lembro uma época que nós tínhamos 5.000 bolsas de estudos doadas pela administração pública, e houve uma política contrária mostrando que os direitos deveriam ser igualitários, quer dizer, nós tínhamos inúmeros jovens que não podiam estudar também, além dessas 5.000 bolsas. E com este argumento nós perdemos, sim, arguindo alguém a inconstitucionalidade, perdemos a doação dessas bolsas. O senhor me permite uma parte, vereador? Pois não, presidente. E perdemos com muita infelicidade essas bolsas, sendo que o que ocorre hoje no programa do governo federal, extremamente positivo, que eu elogio em todas as oportunidades que tenho, é justamente a contraprestação tributária quando a universidade, faculdade privada dá a oportunidade do acesso ao jovem à faculdade. Então, no momento em que Jundiaí tinha esse serviço de oferecimento de bolsas,
foi arguída a inconstitucionalidade pelo Ministério Público local. Perfeito. Sendo que hoje o exemplo do governo federal é exatamente o mesmo que se era dado aqui. Uma contraprestação tributária àquelas faculdades que oferecem bolsas de estudo aos alunos. É de fato lamentável, o senhor lembrou de algo que realmente precisa ser lembrado por muitas vezes essa Câmara Municipal. Perfeito, senhor presidente, obrigado. Então, é algo semelhante que não podemos também comparar. O importante é que não vamos ter casa para todos, o direito é de todos, mas vamos conseguir isso, conquistar gradativamente. E futuramente, quem sabe, as bolsas novamente entender que aquelas 5.000 não eram suficientes, mas que precisavam ser ampliadas e não tiradas. No mesmo caso das moradias. O nosso sonho do senhor prefeito e dessa Casa de Leis é que todos de Jundiaí tenham um dia condições de terem todas as suas casas próprias, todas as famílias. Enquanto isso, nós vamos estar votando favorável a iniciativas que nos levam a caminhar para isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Com 15 votos pela aprovação, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto de lei de número 9.748, de autoria do prefeito Ari Fossen, está aprovado. Vamos passar então ao próximo e último item da ordem do dia, nessa sessão extraordinária, que é o projeto de lei de número 9.727, de 2007, de autoria do prefeito municipal, que cria os cargos públicos que especifica. O projeto de lei está em discussão. Em votação. Com 13 votos pela aprovação, 1 voto pela abstenção, um senhor vereador ausente, e esta presidência aqui regimentalmente não vota, o projeto está aprovado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, o vereador Carlão Kubitsa. Para a justificativa de voto, o vereador terá 2 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável à tramitação do projeto, até para tentar justificar o voto, e votei contrário em separado pela Comissão Permanente de Assuntos do Trabalho. E explico o porquê. Considerando que o artigo 23 da Lei Municipal 6716 de 2006, que instituiu as diretrizes orçamentárias para o exercício 2007, dispõe que os projetos de lei sobre transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais no âmbito do Executivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria Municipal de Recursos Humanos e da Secretaria Municipal de Finanças em suas respectivas áreas de competência. Considerando, e a imprensa oficial, do dia 15 de fevereiro de 2006, o decreto 20.335, de
3 de fevereiro, foi criado um grupo de trabalho para elaborar um novo plano de cargos, empregos, carreiras e remuneração dos servidores, e é de incumbência desse grupo de trabalho fazer essas análises do aumento de quantitativo, do que realmente os diversos cargos, as diversas secretarias estão precisando, e com relação, inclusive, ao artigo 23 da lei, que fala que tem que vir, e isso, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de conversar na sua sala, chamar o diretor jurídico, o que nós queríamos naquele momento é um novo parecer, mediante esse decreto, essa lei. E a gente percebe, evidentemente, que o projeto tinha que vir para votação, mas nós temos que fazer essas críticas, porque sempre vem coisas pontuais para aumentar o quantitativo, que nós não somos contrários, mas que vem sem as instruções que o próprio decreto define. Então, nesse sentido, dei meu parecer contrário, em separado, e votei favorável ao projeto para não ter problema de ordem administrativa ou de ordem funcional, principalmente na área da saúde, uma área tão problemática na nossa cidade de Jundiaí. Eram as minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Para justificativa de voto, vereador Gerson Sartori, líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhores vereadores, homenagem aqui ao vereador José Antônio Cachan, que já nas primeiras horas do dia de hoje, madrugada, estava transmitindo o seu programa, está aqui ainda firme e forte. Mas quero dizer até em função e em homenagem a todo o trabalho que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais vem fazendo, juntamente com a Secretaria de Recursos Humanos, no que diz respeito à questão dos cargos e salários, eu votei favorável, mas quero aqui lamentar não ter o parecer da Secretaria de Recursos Humanos e a falta de planejamento, porque uma vez que está sendo discutido, e acredito que muito bem discutido, até com o apoio do DIEESE, Departamento Intersindical, com números, com dados importantes, eu lamento quando vem questões dessa, pontualmente, sem o planejamento. Então, votei favoravelmente, até para não atrapalhar, como disse aqui o vereador Carlão, administrativamente, mas quero lamentar, até em homenagem ao Sindicato de Servidores Públicos Municipais, que está fazendo esse trabalho, discutindo a questão do programa de cargos e salários. E aí vem atropelado, sem parecer do Recursos Humanos, e só vem diretamente da Finanças. Era essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Para justificativa de voto, o vereador José Dias terá o tempo de 2 minutos. 2 minutos para justificativa de voto, vereador. Primeiro não dá tempo. Já passou? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, votei favorável ao projeto do senhor prefeito e da Secretaria Municipal de Educação e Esportes por um motivo, justificativo até do aumento de quantitativo de cargos, considerando que as escolas municipais funcionam 2 períodos, portanto, 10 horas diárias, considerando principalmente os novos prédios escolares a serem inaugurados e ainda os já ampliados para o atendimento da demanda escolar. Considerando, senhor presidente, também que a educação exclusiva, o atendimento à criança especial. Considerando também, senhor presidente, mais o número de afastamento dos servidores municipais por motivo de licença saúde, licença gestante e readaptações. Finalmente, que o quantitativo destas secretaria ser defasado desde o retorno dos servidores estaduais ocorrido em 1º/11/2001. Esta secretaria entende ser urgente a aprovação do aumento do quantitativo de cargos, cujo projeto de lei já se encontra na Câmara para apreciação e a votação, mais uma vez que bom atendimento aos nossos alunos é prioridade do governo municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, falando de educação para o município de Jundiaí. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Eu
Eu quero, nessa questão de ordem, me redimir, que hoje eu cometi um pecado ao me pronunciar com relação à Romaria, 73ª Romaria, a pé dos romeiros masculinos à cidade de Bom Jesus de Pirapora. Eu citei o senhor Zé Carlos, nosso funcionário, o doutor Ronaldo, e, lamentavelmente, esqueci de falar do Marcos, nosso Marquinhos da Xerox, que também estava lá, junto com o seu filho, nos recebeu muito carinhosamente. Então, eu cometi esse pecado e eu não poderia deixar de falar do nome desse valoroso servidor, que também está nas festividades religiosas, na Romaria da Vila Ares. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Carlão Kubitsa. Vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, eu quero sugerir à mesa e ao senhor que promova aqui na nossa Câmara uma palestra sobre educação, que agora o vereador Zé Dias também está especializado e poderá fazer uma brilhante palestra para todos nós. Para a justificativa de voto, o vereador José Antônio Cachan. Dispensa a justificativa de voto. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, para a justificativa de voto. Senhor presidente, senhores vereadores, queria fiz o relato pela Comissão de Justiça e Orçamento e dizer da necessidade, tanto se fala de planejamento, mas nós sabemos que enquanto o nosso PSCCS está em andamento, não podemos deixar essas futuras creches que estão aí sendo construídas. Poderia citar aqui Tulipas, Morada das Vinhas e agora ali na Vila Hortolândia, que ao término das obras não tenham funcionários para pôr-as em funcionamento. Bem como algumas, como o Jardim Guanabara, que há defasagem de funcionários. Então, só justificando a necessidade e o prazer de votar esse projeto. Inclusive, senhor presidente, uma crítica a funcionários da Secretaria de Educação, que quando forem indagados por que a falta de funcionários em alguns setores, disseram a esse vereador, e creio que alguns outros, que o projeto estava parado nessa Câmara. Então, infeliz... Queria pedir uma parte a Vossa Excelência, vereador Marcelo Gastaldo. Claro, para que o senhor desse a informação a esse servidor que responsabilizou o Legislativo do município pela falta de cargos, pela falta de pessoas para servirem a educação do município, dizer que este Legislativo recebeu o projeto recentemente e que se o Executivo tem tanta urgência com relação ao quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, que da próxima vez o faça ao Legislativo com uma certa antecedência, porque aqui tudo que nós tratamos com o devido procedimento legal e não cabe ao Executivo arranjar desculpas responsabilizando o Legislativo dessa cidade pela sua falha e pela sua inoperância. Obrigado, senhor presidente. Dessa forma, até dizendo a essas pessoas que foram indagados, assim como a Secretaria, nós como os vereadores também, da falta de alguns funcionários. E isso vem em resposta a essas indagações. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Não havendo mais quem queira fazer a justificativa de voto, solicito os senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento dessa sessão. Com 10 senhores vereadores presentes, 6 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.